Quiero ya presentarles a nuestro expositor de la mañana de hoy, el señor Víctor Reuter, gerente senior de TOTUS Consulting, vino directamente de San Pablo a darnos esta exposición, así que un fuerte aplauso para Víctor. Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao IEG e ao Uruguai 21 pela oportunidade de falar com vocês. Eu tenho uma missão um pouco difícil, eu tenho 45 minutos para falar tudo que eu tenho para falar para vocês, deixar mais 15 minutos para dúvidas. A gente começou só um pouquinho atrasado, eu vou tentar encurtar o máximo que eu puder. Segundo pedido de desculpas, não falo espanhol e eu tenho vergonha do meu portunhol, então eu vou seguir no português devagar, tentando acompanhar. Se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper, não precisa esperar o final da apresentação, ok? Bom, eu sou o gerente sênior responsável pela prática de gestão de serviços na TOTUS Consulting, na base de São Paulo. Cuido também de gestão de pessoas e gestão de mudança, é um pilar que a gente desenvolve produtos também. Eu preciso falar um pouquinho quem é a TOTUS Consulting. Boa parte de vocês já devem ter ouvido falar da TOTUS, parte de sistemas principalmente, uma parte de infraestrutura, mas vou apresentar um pouquinho a TOTUS Consulting em si, tá? Como eu falei, a TOTUS é especializada em sistemas, somos a 6ª maior empresa de software do mundo, temos 10 mil funcionários ou mais, 6 unidades, 47 franquias, mais de 400 canais de distribuição. Somos divididos em software, tecnologia e serviços, e é em serviços que entra a TOTUS Consulting. Nós existimos já faz 8 anos com esse nome, anteriormente a gente chamava TOTUS BMI, uma empresa que veio, né, dissidente do grupo INDG, através de 3 diretores, então trabalhamos muito com a metodologia de PDCA, a gestão da rotina, entre outros. E, a partir de 2007, o Laércio, o dono da TOTUS, comprou 100% da empresa e criou a TOTUS Consulting. Hoje somos mais de 600 consultores, a gente atua tanto em business quanto em technology, mas sempre focando em gestão de empresas. Nesse caso, diferente da TOTUS, nós somos agnósticos. A gente faz projetos em Oracle, SAP, entre outros sistemas, além dos da TOTUS também. A nossa sede fica em São Paulo, fica na Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. Segundo mercado maior para a gente é o do Rio de Janeiro. Macaé atende óleo e gás. Belo Horizonte, Centro-Oeste. Brasília, a gente tem uma área que só cuida do setor público, tanto governo quanto empresas públicas. E Recife, cuidando de todo o Nordeste brasileiro. Aqui na Argentina, a gente tem uma sede já faz 6 anos, que atua em toda a América Latina, onde não se fala português, é claro. Ok? Esses são os agrupamentos de alguns dos temas que nós tratamos na TOTUS Consulting. Então, gestão de projetos em geral, operações e supply chain, gestão de pessoas e de mudanças, um dos pilares que eu cuido, fusões e aquisições, serviços compartilhados, finanças e desempenho empresarial e, claro, gestão de processos de negócio como um todo. Esse é o nosso centro de serviços compartilhados. A TOTUS Consulting implantou esse centro de serviços entre 2006 e 2007 para a TOTUS. Ele fica na Brasleme, que é próximo no bairro de Santana, de São Paulo. Convido todos vocês a visitar. Quem tiver tempo, quem estiver em São Paulo, pode entrar em contato comigo, a gente agenda uma visita lá. Normalmente, a gente pede de 1 a 2 semanas de antecedência para o pessoal da gestão de serviços receber vocês. Mas é um CSC já bastante maduro, temos mais de 320 funcionários e atuamos em diversos processos, como vocês podem ver listados na tela. Cadastro, senhas, cobranças, Private, que é uma organização que a gente criou na empresa para cuidar de clientes de grande volume de negócio ou com grande faturamento, entre outros processos. Boa parte do que a gente desenvolve na metodologia de centro de serviços, tanto em processos quanto em tecnologia, a gente utiliza o centro de serviços da TOTUS como um laboratório. Então, a gente começa por lá, comprova essa aplicação e daí a gente incorpora dentro da nossa metodologia. Essas são algumas das nossas credenciais em projetos de centro de serviços. Fizemos mais de 40 projetos, entre eles implantações, acho que 36 implantações, se eu não me engano, do começo ao fim, desde o business case até a operação assistida. Alguns dos exemplos que eu tenho aqui foram feitos apenas o estudo de viabilidade, o business case, ou a fase 1, que a gente chama, que é todo o alinhamento organizacional com a empresa. Eu acho interessante nesse slide a gente perceber que tem culturas e empresas completamente diferentes. Eu tenho empresas familiares, eu tenho empresas de fundos de investimento, eu tenho empresas com uma agressividade muito grande para fazer a mudança, como o Grupo GP, na época da ALL. Eu tenho empresas que passaram por fusões durante a implantação do CSC e empresas que implantaram ERP durante a criação do CSC também.
Um destaque interessante, o governo de Minas Gerais contratou a gente para fazer o centro de serviços deles. Foi um dos projetos mais desafiadores, mas não no aspecto de processos. Unificar as 42 secretarias existentes lá não foi o mais difícil. O mais difícil foi a gestão de mudança. A gente tinha que cuidar das pessoas de uma forma diferente. O governo de Minas, obviamente, setor público, eu não poderia desligar pessoas de uma forma simples como na empresa. Ao mesmo tempo, eu tinha que engajá-los. Como que eu convenço eles a mudar algo que é tão próximo a eles, algo que modifica tanto a rotina do dia a dia deles, convencendo eles pura e simplesmente pela boa vontade. Então, esse foi um ponto interessante. Um dia que vocês quiserem, a gente pode extrapolar essa discussão também. Seguindo um pouco mais para frente, a gente, além de ter implantado bastante, a gente ganhou alguns prêmios. O mais recente foi da Redditor, que é o melhor novo CSC em 2015, pela CSON. A TOTUS também tem o melhor prêmio da contabilidade pelo 3º ano seguido, isso dentro do grupo do GESC. Isso é bastante discutido, ele se tornou um benchmark interessante para nós. Como a TOTUS tem mais de 36 CNPJs dentro da holding, a contabilidade é um processo que dá um trabalho bastante grande, principalmente para fazer alinhamento entre essas contas todos os meses. A gente ajuda essa contabilidade já há 3 anos também a evoluir os processos e evoluir esses sistemas para trazer mais apoio. Bom, chega da parte comercial, agora eu vou trazer o assunto que eu fui convidado para conversar com vocês, automação. Quando a Lara e o pessoal do IEG me convidou para conversar com vocês sobre automação, rapidamente veio na minha cabeça por que a automação está na moda, né? Por que todo mundo vem discutir com a gente na TOTUS falar sobre automação. E, no final das contas, através de algumas pesquisas que eu fiz com clientes, inclusive na própria internet, eu percebi que existem algumas diferenças entre as conotações que as pessoas julgam o que é automação. Então, eu busquei a frase mais fácil que eu encontrei na internet. Se vocês entrarem no Google agora, essa vai ser uma das primeiras frases que vai aparecer para vocês. Automação como aplicação de técnicas computadorizadas ou mecânicas para diminuir o uso da mão de obra em qualquer processo. A automação diminui os custos e aumenta a velocidade da produção. Claro para todo mundo? Não, para mim também não ficou tão claro. É muito genérica essa frase. Então, eu vou trazer para vocês desde o que são os tipos de automação que vocês podem trabalhar, onde a gente deveria encontrar isso dentro de um CSC, algumas aplicações e 2 cases que eu trouxe de projetos nossos, onde a gente aplicou a automação também dentro do centro de serviços. Pensando nos tipos de automação que a gente trouxe, você pode ter a automação industrial, que é uma das mais antigas, em 1770, se eu não me engano, foi criado o primeiro martelo que martelava em 1 minuto 160 vezes. E isso já é considerado uma automação. A própria linha de produção da Ford também foi considerada uma automação, mais mecanizada também. E o pós-guerra foi só promovendo cada vez mais através das indústrias. A automação comercial começou com a caixa registradora em 1878, depois passou para o PDV e emissão de cupom fiscal. Então, você tem sempre uma evolução ao longo dos anos. Por isso, se vocês repararem, né, por exemplo, automação de escritório, que é um tema bastante próximo ao que a gente vai falar, já na década de 70 e 80, já falava-se sobre automação de escritórios, principalmente nos Estados Unidos. Mas, para eles, a automação era passar de uma máquina de escrever para uma impressora. Era passar de um telefone discado para um telefone com tone. E você tinha diversos tipos de automação que eles chamavam. Até a calculadora já era considerada uma automação naquela época. A automação residencial também está um pouco mais na moda. Acho que a arquitetura, hoje em dia, tem que se preocupar com isso. Ontem, na Zona América, se vocês repararam, o selo do LEED, que estava escrito lá, ele é um dos selos mais importantes para alguns tipos de automação. Eles controlam a temperatura do prédio de uma forma muito automática e otimizando o ambiente, fazendo com que o ambiente seja mais agradável para o ser humano. Se a gente encher aquele prédio de gente, automaticamente o prédio vai se adequar à temperatura e aumentar a potência do ar-condicionado. Se a gente esvaziar, ele também vai se adequar e vai deixar de gastar tanta energia. Esse é um tipo de automação também já aplicado. E a automação de processos em geral, que são os processos mais produtivos, com qualidade, menor refúgio, etc. Agora eu quero destacar 2 tipos de automação, que ontem, inclusive, foi discussão entre eu e Fábio Fick, da CPFL, também no almoço, onde a gente enxerga o que é hoje, no presente, né, o que está mais presente no mercado para a gente automatizar. A gente tem 2 temas que são, às vezes, confundidos até. A robótica e a inteligência artificial. A robótica já é mais utilizada. Acho que todos já viram uma linha de produção, por exemplo, de carros, onde você tem diversos braços mecânicos montando, desenhando, cortando, moldando as peças, por exemplo, para instalar num carro.
Mas, além disso, na agroindústria também já é muito utilizado, através de controle via GPS, todos os maquinários que são utilizados para fazer a colheita, ou levar a equipe para fazer a colheita também. E também no segmento de saúde, fazendo diversas cirurgias já através da robótica também, para garantir a melhor precisão do detalhe. Mas a robótica, a gente só pode usar, ou deveria usar, né, através de atividades com baixa complexidade, regras pré-definidas, rotineiras, repetitivas e atividades que focam qualidade e assertividade. Lembra um pouco a descrição que a gente faz para as atividades de um CSC, certo? E não é à toa. A robótica é muito aplicada para esses CSCs. E aí esse aspecto eu vou explorar um pouquinho no próximo slide. Agora, e a inteligência artificial? Quando eu comecei a estudar inteligência artificial, há 2, 3 anos atrás, eu vinha todos aqueles filmes de Hollywood, com um robô dominando uma máquina, dominando o ser humano, escravizando o ser humano, e tem ainda assim esse preconceito. Muitas pessoas receiam a inteligência artificial que vai dominar a automação, por exemplo. Você vai parar de tomar as decisões e a própria máquina toma a decisão. O conceito é um pouquinho diferente. Hoje em dia, a gente tem alguns sistemas ou alguns modelos de inteligência artificial que já são utilizados no mercado, mas ainda incipiente. E por que é incipiente se ele é tão inteligente assim? Ele é muito caro hoje em dia. E muitas vezes não é aplicado para processos muito simples na nossa operação, principalmente de um CSC. Porém, se a gente considerar a inteligência artificial como algo possível de automação, o que eu deveria automatizar? Atividades de média e alta complexidade, inclusive para justificar o custo dessa implantação, sistemas que tenham habilidade perceptiva, ou do ambiente, ou até do ser humano que ele está tratando. Essa percepção é que a gente chama da inteligência dele, ele poder tomar uma decisão no momento que ele está conversando ou interagindo com aquele espaço. As atividades têm que ter algum nível de tomada de decisão, e as atividades que tenham que focar respostas rápidas e com prazo e qualidade. Ok? Eu encontrei um artigo muito interessante da Suzy West, que é a CEO da Shared Services Link, que fala sobre 21 things to know about shared services and robotics. Eu separei não os 21 itens, mas alguns deles que eu achei mais interessantes mostrar para vocês. Esse artigo dela explorou muito bem já o que já foi feito de robótica para centro de serviços e os ganhos que foram trazidos com isso. Então, robôs podem reduzir 60% dos custos comparados a um FTE offshore. A produtividade é constante e ininterrupta, então você não tem que se preocupar tanto com a qualidade, porque uma vez que você setou o parâmetro que ele vai obedecer, não deveria ter grandes problemas a partir dali. Os robôs ajudam com aumento de carga de trabalho, mas não pedem aumento, então esse é um outro lado positivo deles. Podem assumir atividades simples, mas aos poucos eles estão evoluindo e assumindo cada vez atividades que mais necessitam de tomada de decisão. Nem que sejam pequenas, nem que sejam pautadas a um modelo, uma tabela específica. Eles liberam as pessoas para trabalhar com atividades mais complexas e com maior valor agregado. Isso também é um conceito que a gente utiliza em CSC quando a gente faz o escopo de compartilhamento, quando a gente separa a transacional do não transacional. A gente quer garantir que as pessoas possam agregar mais valor na tomada de decisão. O escopo tem que ser escolhido com muito cuidado. Esse é um ponto interessante que ela colocou no artigo também. Você tem que começar com as atividades manuais e baseadas em regras, acima de tudo. Então, como que a gente deveria ter em mente, o que a gente deveria ter em mente quando a gente for implantar um item de robótica dentro do centro de serviços ou de uma operação de vocês? As informações de vocês têm que ser em grande qualidade e sobre o volume de trabalho que vocês executam, porque é ali que você vai interpretar as regras, vai incutir isso na robótica. Entendimento completo das habilidades necessárias ou requeridas, né, para lidar com as atividades e subatividades que você se propõe a implantar a robótica. E, por último, a documentação do processo, subprocesso, atividade, subatividade, e tenha clara visibilidade de todos os pontos de decisão do seu processo. Só assim você vai garantir que a robótica vai funcionar naquele seu processo. Tá bom? Estou indo muito rápido. Alguém tem uma dúvida até o momento? Tá bom. Então, como que a gente aplica isso para o CSC? Vou conferir o horário aqui. Esse é o modelo clássico de um CSC para TOTVS Consulting. Muitas consultorias têm outros modelos, vocês também têm o próprio desenho. Esse é o de menos. O mais importante aqui é que eu quero destacar... Deixa eu só ver se... Aqui. A gente tem aqui à esquerda, né, os clientes intermediados pelos ANS e NOs, filtrados pelo relacionamento ou interfaces, né, o modelo de relacionamento e interfaces que vocês definirem na área de vocês. Todos os processos tombados, já explicado ontem também pelo Rafael Coques.
Aqui em cima, o corporativo ditando todas as regras de negócio que você deveria executar e o gestão de serviços aqui embaixo, certo? Acho que todo mundo consegue relacionar esse desenho. Se eu for pensar na automação dentro do aspecto do cliente e do ANS-NO, o que eu deveria me preocupar, onde eu deveria mais focar, né? Eu deveria focar em visibilidade da solicitação. Eu preciso ter uma interpretação da demanda do meu cliente de uma maneira rápida. Eu preciso ter um tempo de reação a essa solicitação também adequado. Eu tenho que ter autosserviço. Muitas vezes, para o colaborador interno, é preferível que ele tenha um portal, que ele tenha um autosserviço, que ele próprio consiga se ajudar. E a acessibilidade dos fornecedores. Esse é um item importantíssimo para suprimentos, por exemplo. Se o seu fornecedor tiver acesso a uma determinada base e poder cadastrar, poder enviar os seus documentos naquele formato, naquela plataforma, impede que você tenha muita interação humana. Então, já garante um pouquinho dessa melhoria. Para a área de automação, para a automação dentro da área de relacionamentos e interfaces, aqui basicamente cuida do cliente, cuida de tudo que o CSC vai falar com e que ele vai receber do cliente. O foco é recebimento dessas solicitações, então você tem o canal correto para receber isso e o formato correto desses canais também. O tempo de reação às solicitações é essencial. É importante você garantir que a expectativa do seu cliente esteja sendo adequada ao trabalho que você vai ter para se adequar à resposta. O status do serviço que você está prestando tem que ser claro e atualizado para os clientes. Esse é um modelo interessante que foi criado, acho que mais fácil de relacionar, com modelos de varejo que vendem via online. Eu lembro do exemplo da B2W, que a gente conversou com eles na época. Eles tinham em torno de 100 mil ligações por mês, se eu não me engano, especificamente de produtos já comprados. Não eram dúvidas de produtos que ainda estavam em estoque. E os clientes, eles aplicaram uma melhoria muito simples, que eles colocaram cinco status bem simples e transparentes no site deles do portal. O status era pedido feito, compra efetuada ou aceita pelo banco, o produto separado no estoque, produto na área de logística ou já na transportadora e produto entregue. Esses 5 faróis com os determinados SLAs apresentados para o cliente de uma maneira automática no sistema deles, diminuiu em 50% o índice de ligações. Os outros, desses 50% restantes, metade foram reduzidos depois que o cliente se acostumou a ver aquele canal. Porque até então eles ligavam e falavam assim, não entendi o que quer dizer pedido comprado, pedido efetuado, ou está na transportadora. Depois disso, que você reeducou a demanda, diminuiu ainda mais. Então, esse é um bom exemplo para status, quando você deixa mais claro o status para o seu cliente, como isso pode reduzir o seu trabalho. A comunicação deve ser adequada para os diferentes públicos. Muitas vezes eu quero passar um status ou passar uma demanda para o meu cliente ou responder alguma coisa e eu uso os canais errados. Eu uso o e-mail quando era algo mais imediato. Eu telefono, mas eu telefono no telefone fixo, entre outros exemplos que a gente pode extrapolar também. Para o corporativo e gestão de serviços, são duas áreas que devem conversar bastante, devem ter uma clara comunicação entre elas, né? O foco é reportes da operação, são os reportes da operação, velocidade desses reportes para a tomada de decisão, comunicação clara entre o CSC e o corporativo, controle de qualidade e melhoria contínua da operação. Então, se você versar sobre esses tópicos, pensando numa automação do CSC, você já vai estar dentro do que a gente espera de ser mais fácil de implantação e de melhor resultado para vocês. Sobre o slide anterior e esse, são exatamente os cases que eu trouxe para vocês e a gente vai explorar um pouquinho também. Dentro dos processos tombados, o que é interessante de focarmos para a automação? O foco da produtividade, tudo e qualquer tipo de automação que melhore a minha produtividade, claro. Redução da intervenção humana, então processos muito manuais ou que exijam algum tipo de conferência humana, se eu puder reduzir isso através da automação, melhor. Menores índices de erros ou retrabalhos, alertas para a produção contínua, esse é interessante também. O sistema de alertas para algum tipo de problema na produção. Por que é importante o alerta? Muitas vezes você está dentro da produção contínua, está concentrado em executar sua tarefa transacional, rotineira, com o devido prazo, SLA a ser obedecido, e você não vai verificar se o que você fez teve algum refúgio, se teve algum erro, ou se você precisa voltar atrás. E muitas vezes você só é avisado quando já é tarde demais e você vai ter que refazer todo o processo do início. Então, esses alertas também auxiliam bastante a operação contínua. Por último, a visibilidade dos KPIs para a gestão. Óbvio, se eu tenho a minha gestão com a visibilidade do que está sendo feito, eu consigo responder mais rápido à operação, ao que está acontecendo na operação.
Então, esse eu vou passar bastante rápido, gente, até pelo tempo, mas basicamente são pequenas automações que podem ser aplicadas diretamente nesses processos. Então, fechamento ao report, eu tenho a geração de relatórios que pode ser automatizada. A central de notas, hoje em dia, tem diversas tecnologias que ajudam na inserção dessa nota dentro do sistema. Controle fiscal, a gente tem muitas automações específicas para apuração fiscal. Folha de pagamento, exemplo muito simples, mas a emissão de segunda via. Central de atendimento, o portal de atendimento do colaborador também é um motivo de automação. Dentro do portal de atendimento, aquela publicação do status que eu comentei com vocês da B2W também. No desligamento, a gente deveria ter automaticamente a retirada da permissão de acesso de todos os sistemas da companhia. E é engraçado como isso parece um conceito simples, mas quanto mais a gente entra nas empresas, mais faz projetos lá dentro, são os conceitos mais simples que estão sendo deixados de lado. E esse é um ponto bastante relevante também. E controle de viagens. Hoje em dia, você consegue terceirizar um pedaço do controle de viagens com sistemas específicos para isso, onde o seu próprio usuário consegue fazer as solicitações dentro da regra que você parametrizou no sistema, só que através de um sistema terceiro, como um Decolar, um Despegar.com, por exemplo. É muito intuitivo, muito mais simples. Eu tiro toda a interação humana do meu atendente para isso. E como você prioriza a automação? Se a gente tem tanta coisa para fazer dentro do CSC, qual é a melhor forma de eu decidir o que eu começo? Uma das formas que a gente considera, é claro, para todos os processos, o processo, atividade, subatividade, você tem que ter muitos critérios. Mas a forma mais eficaz é você focar o resultado que você deseja. O que você espera a partir daquela automação? Então, por exemplo, na central de atendimento, eu espero que melhore o índice de satisfação do cliente. E eu quero o meu resultado esperado final, tá, gente? Não o resultado meio, eu quero o final. Então, o índice de satisfação do meu cliente tem que melhorar. Como? Daí eu vou buscar automação dentro do meu processo para garantir isso. A emissão de relatórios. Eu preciso de velocidade na emissão. Eu preciso fazer isso de uma forma rápida. E a conferência dos meus indicadores não deveriam tomar muito tempo. A gente tem, em média, nos clientes que a gente fez uma pequena pesquisa, uma pesquisa informal também, de 5 a 10 dias para eu gerar os relatórios gerenciais. Dentro de um CSC, se eu falar que vocês vão saber uma informação de hoje, daqui a 10 dias, para tomar uma decisão gerencial, vocês vão me matar. Então, eu preciso acelerar esse processo. E a gente está vendo o mercado necessitando de tomada de decisões mais rápidas, mais assertivas. Para ela ser assertiva, eu tenho que dar o subsídio necessário. E uma área como a central de notas, básico, produtividade. Mais notas em menos tempo, com menos pessoas, seja lá o que for. Certo? Então, a partir desse conceito, cada uma das automações deve ter claro o objetivo final. Se é produtividade, fazer mais com menos ou com o mesmo. Se é qualidade, fazer com menor percentual de erros ou retrabalhos. Se é controle, ter a ciência do KPI ou dos indicadores necessários, a assertividade e a medição, mas incluindo a interpretação do KPI. Esse é um ponto também relevante que eu vou explorar um pouquinho no nosso case. Não basta só eu ver todos os meus gráficos, eu ter 27 gráficos diferentes daquele meu mesmo processo, se eu tenho dificuldade de cruzar a informação e interpretar o dado, para daí sim subsidiar minha tomada de decisão. A satisfação do cliente, então, eu preciso atender às demandas dos meus clientes, que às vezes podem ser malucas. Eu estava conversando ontem com o pessoal pedindo que o cliente queria que ele fizesse mais barato com menos tempo. Ele falou, fica muito difícil de manter ainda o custo do meu CSC dessa forma. Então, a gente precisa garantir que atenda a demanda do cliente, mas de uma forma coerente para a operação, sem romper também o ciclo do CSC. E custo, lógico, fazer mais com o menor custo possível. Contudo, as melhores automações elas combinam diversos fatores, preferencialmente 2 ou 3. Dificilmente vocês vão conseguir combinar todos esses fatores, que seria o mundo ideal. Tá? Pronto, eu tenho agora 20 minutos para não romper com o prazo que eu tinha me comprometido com a Lara e com a Vanessa também, para a gente falar um pouquinho dos casos reais. Alguma dúvida até aqui? Pessoal que fala espanhol, falei muito rápido, atrapalhei o entendimento? Não? Então tá jóia. Os 2 casos que eu trouxe, um é do segmento educacional. A gente fez uma atuação específica no controle e triagem de atendimentos e clientes, ou seja, gestão de filas. E eu sei que esse exemplo não vai caber para todos aqui dentro, mas ele é interessante porque eles precisam, no segmento educacional, de um atendimento presencial. Isso é essencial para eles. Mas como eu faço um presencial com menor custo e maior produtividade? E aí a gente vai mostrar como a gente fez isso através da automação.
E o segundo case é um grupo de transportes de passageiros e outros negócios. Além do de transportes, eles tinham mais 6 linhas de negócios diferentes, no Brasil todo também. E ali o problema maior era o controle e emissão de relatórios. Eles não tinham cultura de indicadores e eles precisavam ter essa cultura, só que de uma forma mais assertiva. Explorar um pouquinho do educacional. Esse projeto aconteceu em 2014, a gente atuou numa das maiores organizações educacionais privadas do mundo, 870 escolas de educação básica, 125 unidades de ensino superior, 726 polos de graduação de ensino à distância, e no fim de 2014 o número de alunos atingiu mais ou menos 1,1 milhão. Então esse era o grande volume que a gente estava trabalhando e a gente tinha que explorar principalmente o atendimento presencial. Qual foi a metodologia que a gente utilizou? A gente tinha que primeiro analisar todos os serviços atendidos por aquele polo físico na unidade. Então, a gente identificou todos eles, definiu a extração desses indicadores para poder fazer a análise deles. A gente reclassificou os serviços, ou seja, serviços que eu conseguia atender de uma forma virtualizada foram para o portal. Serviços que eu era obrigado a atender presencialmente, eu ia reorganizar. Ou fazer, inclusive, agendamento. Esse também foi um ponto bastante interessante. Redefinir o catálogo de serviços, ou seja, garantir que quais são os serviços que eu atendo presencialmente para diminuir a expectativa do meu cliente e de uma maneira amigável, que ele compreendesse por que não estava sendo atendido naquele modelo antigo e sim no novo. Simular o novo modelo, e aí a gente fez uma simulação em diversas bases de dados com a devida sazonalidade. Eu não acredito que todos conheçam, mas a sazonalidade do setor educacional, principalmente do ensino superior, é super interessante, porque ela poderia durar 1 ano. Só que no Brasil, pelo menos, ele trabalha muito com semestres. E é interessante como o primeiro semestre e o segundo semestre variam muito de acordo com o perfil das pessoas. No Brasil, a gente tem o costume também de fazer muita promessa de fim de ano. Então, muita gente faz promessa de fim de ano de começar uma nova faculdade, começar um novo curso. Então, o índice de matrículas no segundo semestre aumenta muito ao final do semestre para o primeiro semestre do ano que vem. Então, é uma sazonalidade maluca e a gente tinha que equivaler todos esses processos para garantir o atendimento também na hora correta. Vamos lá, o diagnóstico inicial. O atendimento para retirada de senhas era confuso e necessitava de um colaborador dedicado para a retirada da senha apenas. Era tão confuso que você entrava naquele posto de atendimento e você não sabia nem onde a senha estava. Mesmo que você encontrasse a senha, tinham 6 tipos de senhas diferentes que você não sabia qual dos botões apertar. Então, vinha uma pessoa com um coletinho escrito "Posso ajudar?" e ele vinha te ajudar. Ele interpretava o que você precisava, apertava o botão para você e entregava a senha na sua mão. E o que acontecia depois disso? A fila estava hiper-organizada, balcões específicos, etc. Não. Um balcão atendia um tipo de serviço. O segundo balcão atendia só aquele tipo de serviço. E o terceiro balcão só aquele tipo de serviço também. O que acontecia? Se chegassem 3 pessoas para cada um dos balcões, independentemente da sua demanda, se é algo simples que eu consigo fazer no portal, ou se é algo que eu quero renegociar uma dívida que eu tenho com a instituição, eu tinha que ficar na fila, independentemente deles. Então, se eu tinha um momento do mês onde as pessoas iam buscar, por exemplo, o boletim impresso, que é algo extremamente simples, e estava disponível no portal, eu tinha que esperar uma fila enorme de pessoas e eu estava preocupado com o pagamento daquele dia que ia vencer. Meu boleto da minha faculdade. E eu ia pagar juros, inclusive. E eu ficava, em média, 55 minutos esperando. Então, esse foi o grande problema. O guichê era vinculado à fila de serviços, existia alta ociosidade, porque se uma das filas estava muito cheia, o outro guichê vazio, ele não podia atender outros serviços, e o tempo de espera, enquanto havia atendentes ociosos, era altíssimo para o aluno. Com isso, a gente propôs um modelo diferenciado. Então, a gente fez a partir da chegada do atendimento. E aí eu não estou falando ainda de automação, estou falando ainda no modelo de processo. Tá? É bom deixar isso claro. E a definição da premissa que deveria ter um tempo máximo de espera. O aluno que chegasse no tempo máximo, ele era priorizado na fila e era passado para frente. Isso a gente foi desenhando num algoritmo para o sistema de gestão de filas que a gente implantou. Com isso, a gente aumentava a produtividade dos atendentes e reduzia a taxa de ociosidade. O meu atendente vazio atendia o próximo da fila. A gente criou a multidisciplinariedade também dos atendimentos. Além disso, os guichês... além disso, a automatização da fila, do gerenciamento da fila. Então, naquele momento, assim que o aluno chegasse no atendimento, já tinha o totem na frente dele, com apenas um botão. Ele simplesmente apertava o botão para extrair uma senha. Depois ele era interpretado pelo sistema. Apertava uma gama de 4 botões apenas.
A partir do momento que ele apertava o botão, ele já estava reclassificado dentro do catálogo de serviços e ele era priorizado ou direcionado para a fila de acordo com o tempo dele. E depois a redução do número de atendimentos presenciais, porque a gente virtualizou outros serviços que eram atendidos lá fisicamente, e isso era muito custoso para nós. Então, quais foram os principais resultados? Desses que foram virtualizados, foram 10.694 atendimentos de janeiro a agosto que deixaram de ser atendidos fisicamente por aquela unidade. A gente reduziu 20% os FTEs gerais em todos os polos de atendimento, e o tempo médio de espera, esse eu achei muito interessante também, foi de 21 para 5, uma queda de 75%. E isso é tempo médio, independente se a sua demanda for extremamente complexa. Só que, se vocês repararem no slide de baixo, tinha um coitado que ficou mais de 50 minutos, dependendo da época do ano. E aí, sim, isso era um problema grave para a gente. Então, esses resultados trouxeram um índice de satisfação altíssimo para o cliente. A gente fez pesquisas pré e pós-implantação, e, se eu não me engano, passou de 40% de aprovação do atendimento das unidades para 78% de aprovação. Então, aqui é um dos exemplos que eu trouxe para vocês de automação com foco em índice de satisfação do meu cliente. Para a instituição educacional, obviamente, é bem aderente pelo atendimento físico. Para algumas unidades de vocês, dos outros negócios, talvez não façam tanto sentido. Porém, se vocês interpretarem através de satisfação do cliente, vocês provavelmente conseguem aplicar algumas dessas atividades para vocês. Tá bom? Vou entrar no segundo case. Alguma dúvida do primeiro? Não? Vamos lá. Nessa empresa de grupo de transportes e entre outros negócios, a ideia era uma gestão de serviços que fosse capaz de medir, controlar, reportar, avaliar e propor soluções para a decisão do processo da gestão do negócio. Com isso, a gente tentou criar uma ferramenta capaz de automatizar a geração desses relatórios e algumas das interpretações também. Quais que eram os desafios especificamente nesse grupo, que inclusive é um grupo familiar, que daí é uma cultura também um pouquinho mais diferente quando você vai aplicar esse tipo de projeto? A gente precisava disseminar a cultura de gestão por indicadores. A empresa não tinha nenhum processo detalhado e poucos itens de controle ao longo do processo deles. Implantar uma ferramenta de controle de informação. E eles não tinham nem baseline. Se você perguntasse quanto tempo demorava para executar aquela atividade, era muito difícil da gente capturar isso. Então, ao longo do projeto, a gente começou a coletar esses dados também para a gente poder fazer um comparativo. Garantir a produtividade e qualidade na emissão dos relatórios para a gestão de serviços. Os relatórios eram manuais, eram pouco confiáveis e tomavam muito tempo para serem gerados, se não me engano, 7 dias. E a informação tinha que ser provida em tempo hábil para a tomada de decisão do grupo. Como eram vários CNPJs, diversas empresas diferentes, eles tinham uma decisão de caixa também complicada. Grande parte das discussões desses gestores, então, se dava com um delay de pelo menos 7 dias. E o tempo esse era o tempo usado principalmente para gerar todos os relatórios, extrair os dados, consolidar, usar uma super planilha de Excel, que se alguém deletasse uma linha, aparecia ND, ND, ND em todas as linhas. Então, essa era a grande delicadeza do processo, e a gente não conseguia mais e dependia de dois responsáveis por acho que eles eram PhD em Excel, para gerar todos esses relatórios. A equipe tinha em torno de 6 pessoas nessa célula. Principais etapas, então. A gente primeiro definiu quais eram os indicadores que a gente ia medir, ou pegar os baselines. A gente ia coletar esse baseline de acordo com cada uma das bases de dados e depois fazer uma migração de base de dados para uma única. Implantação desse sistema. Treinar as equipes também em utilizar o sistema e interpretar os dados, e depois acompanhar as primeiras reuniões de resultado para auxiliá-los na interpretação dos dados. A ferramenta escolhida foi o GoodData, é uma solução de Business Analytics na nuvem, e esse fator era importante para eles porque ele é acessível de qualquer instrumento mobile, basta você ter acesso à internet. Além disso, ele tem painéis interativos, isso era importante também para ficar uma visibilidade bem clara. É um modelo que eles chamam de Self-Service BI, onde você próprio consegue mudar as visões que você quer ver de determinado indicador, e sem a necessidade de uma programação, e ele é user-friendly. A necessidade de programação é interessante. Os mesmos funcionários que eram bons em Excel conseguiam montar os relatórios nesse sistema. Então, isso para eles era importante também. Eles não queriam fazer uma substituição muito grande, trazer um conhecimento muito diferente para a empresa. Eles queriam treinar as equipes atuais. Essa é a carinha do sistema que vocês podem perceber. Você pode ver mobile, e aqui tem alguns gráficos que você pode pré-estabelecer. Ele cabe numa tela. Ele deveria caber na tela do seu smartphone, do seu tablet, do seu PC, da mesma forma, com a mesma visibilidade.
Esses são os exemplos de alguns indicadores do CSC que a gente implantou para eles. E aqui a gente tem diferenças, né? Esses dois aqui já era uma visão mais de drill down em algum determinado dos processos. Esse aqui, mais alaranjado, ele é um dashboard de operação. O dono do CSC tinha esse dashboard constante na tela dele. E desse dashboard, ele podia segregar as visões para cada uma das células do CSC. E esse aqui de cima, aqui, que vai ficar pequeno para vocês, mas em cima tem algumas abas escritas aqui que eram diferentes relatórios. Esse de cima era utilizado para o comitê executivo da empresa. Ao invés de eu emitir um PPT, gerar um documento, colar um monte de coisa em cima dele, e daí apresentar, que também trazia um delay, a gente conectava o computador na internet, utilizava usuário e senha para cada um desses acessos, abria naquela tela e apresentava online para o comitê executivo a situação da empresa. E para cada uma das abas já tinha pré-programado todos os relatórios necessários com as visões combinadas com esse comitê que eles gostariam de ver. Bastava você baixar a tela e ele ia aparecendo todos os outros indicadores. Então, isso trouxe um ganho para a empresa essencial. A tomada de decisão deles ficou muito mais fácil, a confiabilidade dos dados. Eu não precisava ter interação humana para gerar esses gráficos, uma vez que eu já tinha programado esses relatórios, e eu podia atualizar ele na hora na internet. Tá? Quais foram os principais resultados que a gente obteve? A gente reduziu em 60% o headcount da área responsável pela geração do relatório. O delay passou de 7 dias para online. A diminuição do número de solicitações de diferentes visões, que esse é interessante. Você tinha lá visões de pagamentos por região. Aí você tinha 6 ligações de alguém falando, não, mas eu quero da região São Paulo, eu quero da região Rio de Janeiro, eu quero da região sei lá o quê, eu quero de ponta cabeça, eu quero de contracor. Você tinha uma demanda muito grande, por incrível que pareça, para a pessoa enxergar da forma que ela queria. E aí a gente reduziu isso porque cada uma das pessoas que deveriam ter acesso ao relatório já tinham um relatório pré-formatado da visão deles. E eles tinham acesso aos relatórios macro. Não podiam editar, isso é uma coisa que a ferramenta também permitiu, que era importante, o controle dos dados, mas a equipe que podia editar recebia isso como um chamado e gerava esse relatório fixo depois. A tomada de decisão era melhor fundamentada e também tinha um tempo real, era em tempo real, e a maior confiabilidade das informações sem a intervenção humana. Além disso, a geração e o envio do relatório era periódico e automático. Quando eu mostrei para vocês aquele slide anterior, esse relatório aqui, principalmente, ele era mandado diariamente às 7h30 da manhã para um grupo de e-mails que foi cadastrado já na ferramenta e automático. Eu não precisava mandar ninguém enviar. Ele ia todos os dias. Ele puxava da base, atualizava os slides e mandava. Eu podia mandar em PDF, PPT, podia até mandar em XML se eu quisesse, e tinha N outros formatos que a gente podia encaminhar. Mas isso era pré-formatado, bastava uma vez. Não precisava ninguém me ligar para pedir para fazer isso, não precisava eu me programar para mandar aquilo num determinado horário. Então, esse também trouxe um ganho bastante grande para a área. Pessoal, falei rápido, tentei obedecer o tempo, falta 8 minutos para o time, mas eu estou à disposição se vocês quiserem tirar dúvidas, mais tarde também, se quiserem me procurar. A minha apresentação vai ficar disponível para vocês também e os meus contatos também, se vocês quiserem conversar comigo depois. Alguma dúvida? Tá bom. Obrigado pela atenção, gente.